Buenas! E aí, beleza? Gostou da terceiro episódio? Parte um, porque agora vamos para a parte 2 do episódio 3. E mais uma questão para a gente fechar essa primeira leva da temporada 5, envolvendo regência. Olha só a sua questão número 4. Lá no texto, podemos utilizar essa mesma abordagem no nosso organismo, sem necessariamente nos limitarmos a meios tradicionais, como educação e desenvolvimento cultural. Isso estava lá na linha 56 e 59, olha só o tamanho do texto. A banca foi e pensou isso aqui. O verbo limitar, no sentido de restringir, que é o que está acontecendo aqui, necessariamente nos limitarmos, nos restringirmos, exige a presença da preposição a. Está aqui ela, ó. E aqui é só a preposição, ó. Ele não trouxe o artigo acompanhando meios. Se trouxesse, ficaria aos meios. Tem problema. Aqui ele só trouxe a preposição. A meios tradicionais. Limitarmos a quê? A meios. Então, nessa frase, o verbo exigia um complemento regido de preposição. E a preposição a. O elo, aqui, entre os meios tradicionais, que é o complemento do verbo, e o verbo, o elo é a preposição a, exigida pela regência do verbo. Aí, ó, questão de regência. O verbo comandando o seu complemento. Né? Tá. Isso lá na frente você vai estudar comigo, lá em análise sintática, num outro curso, ou nos outros cursos que já tenham análise sintática, chamar o verbo de transitivo indireto, o objeto dele de objeto indireto, é o complemento regido de preposição. Mas como é que você pode falar de objetos, de complementos, se a gente não lembra ainda, nem esqueceu o que é, ou pelo menos precisa voltar a pôr em prática essa ideia de que é preposição, o elo exigido ali pelo verbo. Então, olha só o que ele quer agora. Essa exigência de preposição também se observa na regência da forma verbal destacada em... Então, quer dizer que vai ter uma alternativa em que o verbo vai exigir um complemento regido pela preposição a também. Somente em uma. Nas outras, não. Dá uma olhadinha. A eliminação de doenças consideradas incuráveis representa a principal meta da tecnologia moderna. Aqui, a eliminação representa... O verbo nessa frase não pediu complemento regido de preposição. Pediu um complemento sem preposição. Representa o quê? Representa a principal meta da tecnologia moderna. Esse é o complemento do verbo. Aqui em cima, esse complemento, depois nós vamos falar disso em análise sintática, chama objeto indireto. Aqui embaixo, esse complemento chama objeto direto. Sabe o que é esse a que está aqui? Ó, de propósito, eu destaquei o substantivo meta, para você ver que esse a está aqui para acompanhar o substantivo meta. É o nosso bom e velho artigo. Se não fosse meta, fosse, por exemplo, objetivo, aqui ficaria representa o principal objetivo. Esse a é artigo, não tem nada a ver com preposição. Então, esse verbo não está regendo o complemento com preposição. Não é como lá em cima. A letra a está fora. A mesma coisa vai acontecer nessa. A tentativa de criação de seres humanos superdotados confirma a nova perspectiva da ciência atual. A tentativa de criação de seres humanos superdotados confirma o quê? Mais um verbo que exige um complemento não regido de preposição. Confirma a nova perspectiva. Mais um artigo. A mesma coisa da letra A, que acompanhou o substantivo perspectiva. Mais um objeto direto. Quem representa. Quem confirma alguma coisa. Quem representa alguma coisa. Veja, como eu já vinha falando com você, quando eu falei para você do artigo, que não é porque o termo a está antecedendo principal, que principal é o artigo aí, é o substantivo. Não é. Principal é a característica da meta. Meta é o substantivo, tá? Que tem, trabalhando para ele, a, o artigo, principal, o adjetivo. Aqui embaixo também, esse nova não é o substantivo, ele também está acompanhando o substantivo que interessa para nós aqui, que é a perspectiva. Tanto o A quanto o nova trabalham para a perspectiva. O A, artigo. Então, a letra B também está fora. Está entendendo esse exercício como é interessante? Regência. Lá na frente vai ser muito importante isso. Letra C. As pesquisas sobre o futuro da humanidade conduzem a quê? Opa! Agora não seria conduz a alguma coisa. O verbo pode ser. O verbo pode pedir um complemento que não vem acompanhado de preposição. Por exemplo, eu conduzi o bebê, eu conduzi o carrinho de bebê, conduzir no sentido de direcionar, segurar e ir levando. Aqui não é isso, aqui é as pesquisas conduzem a descobertas, quer dizer que levam a descobertas, tá? Desaguam nisso, chegam a esse ponto, então levam a quê? Achei. Esse aqui é uma preposição, a descobertas inimagináveis, levam a descobertas inimagináveis
e agora esse a é só a preposição exigida pela regência do verbo. Olha como que inimaginável, descobertas é o substantivo, e o a aqui não está no plural, sabe por quê? Nem no plural, nem no singular, porque esse a é só a preposição. Olha, descobertas no plural, você está vendo que está no plural? Olha o adjetivo inimagináveis concordando com ele, você está vendo? Mas com o artigo, com o a aqui não tem S, porque não tem artigo aqui. Se tivesse, ocorreria crase, ficaria daquele jeito. Ó. Levam as descobertas. Olha o princípio da crase sendo empregado aqui, em que você tem a preposição a, mais o artigo, agora eu coloquei. E como é que você sabe que tem artigo? Porque tem o S. Então a preposição se fundiria com o artigo, ocorreria crase. Fenômeno em que há a fusão da preposição com o artigo nesse caso. Tá? E aí a gente colocaria o acento que indica crase. Você está vendo? A crase, como é um apêndice, uma extensão de regência. E nesse caso aqui, esse a é só a preposição exigida pela regência do verbo conduzir. Conduzir a quê? Segura a letra C. Calma que hoje você talvez se assuste com essa questão, porque você está aqui no campo da morfologia ainda, mas isso tudo é prenúncio do que você verá comigo depois lá em análise sintática. Agora imagine chegar até a análise sintática sem ter passado por morfologia, sem ter sabido o que é artigo, o que é preposição em classes gramaticais. Chega lá na frente, vai enrolar tudo. É um processo. Então você tenha paciência e venha caminhando comigo. Para confirmar, letra D. Os desafios éticos acompanham a possibilidade de propagar filhos capazes de se tornar gênios. Programar, né? Os desafios éticos acompanham o quê? A possibilidade. Esse é o complemento do verbo. E esse aqui, ó, é o artigo que acompanhou o substantivo possibilidade. Se não fosse possibilidade, fosse ideal. Acompanham o ideal. De novo, artigo. Assim como a letra A e a letra B. E a letra E, ó, os novos tempos resgatam o quê? A crença. Vamos ficar só com isso. Esse aqui, ó, é o artigo que determinou o substantivo crença. Mais uma vez, só artigo. Mais uma vez, um verbo que exigiu o complemento, só regido não regido de preposição. Se não fosse crença, por exemplo, fosse pensamento. Por exemplo, pensamento. Os novos tempos resgatam o pensamento. Resgatam o ideal. Aqui é artigo, mas na letra C não. Assim como lá em cima. Nos limitarmos a quê? Em que esse a é a preposição exigida pela regência do verbo, limitar-se. Aqui também. Conduz a quê? Limitarmos a quê? Conduzem a quê? Aqui está a resposta. Uma belíssima questão para a gente fechar essa primeira parte da temporada 5 e cada vez que a gente vai avançando vai ficando mais interessante nesse processo. E agora não importa acertar ou errar, importa ir entendendo esses princípios, esses conceitos comigo e vendo que é no contexto que a gente vai definindo principalmente palavras que às vezes coincidem na sua forma, como é o caso da preposição a com o artigo a. Então se prepare que agora você vai ver comigo o bom e velho advérbio. Se prepare que a temporada 5 vai pegar mais fogo ainda. Beleza? Tamo junto!